Amado, antes de elevarmos nossa voz em oração, precisamos aquietar a alma para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos falar. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações em que todas as portas parecem fechadas. Os caminhos parecem bloqueados e o coração se sente sufocado pelo peso da dor. É nesse momento, quando não vemos saída, que Deus nos convida a dobrar os joelhos e falar com Ele. A oração nunca foi um último recurso, mas sempre foi a chave que abre o coração de Deus. Desde os tempos antigos, o povo do Senhor enfrentou lutas tão grandes que, aos olhos humanos, não havia solução. Diante da guerra, da esterilidade, das prisões e até da morte, eles encontraram força não em armas, não em riquezas, não em influências humanas, mas no poder da oração. Porque cada vez que o clamor subia, o céu se inclinava para ouvir e o Deus Todo-Poderoso se manifestava com livramento, consolo e vitória. O inimigo tenta nos convencer de que orar é em vão, mas a verdade é que a oração conecta o nosso coração ao coração de Deus. Quando oramos, não falamos ao vazio. Falamos ao Criador que sustenta o universo e que conhece cada lágrima que derramamos. Ele não está distante, ele não está indiferente. Ele é um Pai que escuta, que responde e que age. Existem momentos em que a vida nos surpreende com notícias que abalam nossas estruturas. Foi assim com o rei Ezequias, um homem de fé, mas que recebeu de Isaías, o profeta do Senhor, uma palavra dura e aparentemente sem esperança. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine receber tal sentença. Ouvir que o fim está decretado e que não há mais tempo. Qualquer um poderia desmoronar diante dessa notícia. Ezequias poderia ter se entregue à tristeza, poderia ter esperado a morte chegar, poderia ter gasto seus últimos instantes em lamentações. Mas a palavra nos diz que ele fez algo diferente. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não buscou consolo em pessoas, não se apegou a bens materiais, não correu para distrações. Ele correu para Deus. Em lágrimas, clamou ao Criador e abriu diante dele o seu coração. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do seu servo. O Senhor contemplou suas lágrimas, ouviu sua súplica e respondeu com vida. 15 anos foram acrescentados à história de Ezequias. Isso nos mostra que nem mesmo uma sentença de morte é maior que o poder da oração. Aquilo que para o homem é o fim, para Deus pode ser um novo começo. Assim é a oração. Quando tudo parece final, ela abre uma porta invisível, ela traz esperança, ela move o coração do Pai. Se você acredita que Deus pode mudar decretos e reescrever histórias, declare nos comentários: eu creio no poder de Deus. Jesus nos ensinou que a oração não deve ser algo passageiro, feito apenas em momentos de aflição, mas um estilo de vida. Ele contou a parábola da viúva persistente, que todos os dias buscava o juiz injusto pedindo justiça. Mesmo sendo ignorada no início, ela não desistiu. Continuou batendo à porta, insistindo até ser atendida. E Jesus concluiu dizendo: se até um juiz injusto atendeu pela insistência, quanto mais o Pai amoroso ouvirá os seus filhos. A perseverança na oração revela nossa fé. Quando continuamos orando mesmo sem ver respostas imediatas, demonstramos que confiamos não no que os olhos veem, mas no Deus que trabalha em silêncio. É nesse tempo de espera que o Senhor molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para receber aquilo que Ele já reservou para nós. Quantos milagres deixam de acontecer simplesmente porque desistimos cedo demais? Às vezes a bênção está prestes a ser liberada, mas o desânimo nos faz parar de clamar. A viúva persistente nos ensina que não podemos recuar. A resposta pode demorar aos nossos olhos, mas nunca se atrasa no calendário de Deus. Seja qual for o pedido que você tem apresentado diante do Senhor, não desanime. Continue dobrando os joelhos. Continue semeando suas lágrimas em oração. No tempo certo, o Deus fiel transformará a sua perseverança em vitória. Mesmo quando a tempestade se levanta e os ventos sopram contra nós, há algo que nunca muda: a presença de Deus. Ela não depende de circunstâncias,
de nossa força ou de nossa inteligência. A presença de Deus transforma o ambiente, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando oramos, Ele se aproxima, trazendo consolo, direção e proteção. O Salmo 46 nos lembra: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não promete que as tempestades desaparecerão imediatamente, mas garante que sua presença estará conosco dentro delas. É como Ezequias, que enfrentou a sentença de morte, como Ana, que enfrentou anos de esterilidade, como Paulo e Silas, que enfrentaram a prisão injusta. Cada um deles experimentou que, mesmo em meio à dor, quando Deus está presente, há vitória. A presença de Deus na oração também transforma o nosso coração. Ela nos enche de paz, mesmo quando os problemas continuam. Ela nos dá coragem para enfrentar o impossível. Ela nos lembra que não caminhamos sozinhos. Mesmo que não vejamos imediatamente a solução, sabemos que o Senhor está conosco, guiando nossos passos, fortalecendo nossos braços e segurando nossa mão. Portanto, não espere sentir forças para orar. Levante-se, abra seu coração e permita que a presença do Senhor se manifeste. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é a esperança em meio às dificuldades. Se você deseja sentir a presença de Deus agora, digite nos comentários: vem, Senhor, enche meu coração. Se Ezequias nos ensina que até mesmo diante da morte existe esperança pela oração, Ana nos mostra que diante da esterilidade e da dor também há um Deus que ouve. A Bíblia diz que Ana sofria profundamente, pois sonhava em ser mãe, mas ano após ano permanecia estéril. Seu coração se enchia de tristeza, suas lágrimas eram constantes, e até mesmo o alimento perdia o sabor diante da angústia que carregava na alma. Seu marido tentava consolá-la, mas nenhum amor humano poderia preencher o vazio de uma promessa não cumprida. Havia zombaria, havia dor, havia o sentimento de incapacidade. No entanto, Ana não desistiu de buscar o Senhor. A palavra nos conta que, em meio à sua amargura, ela foi ao templo e derramou a sua alma diante de Deus. Ela orou de maneira tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas não, aquilo não era desordem, era desespero transformado em súplica. Ana fez um voto: se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria totalmente para servir a ele. E o Deus que vê em secreto respondeu. Ana gerou Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel, um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. O exemplo de Ana nos mostra que a oração não precisa ser eloquente, mas sincera. Não precisa ter palavras ensaiadas, mas precisa vir do coração. Deus não rejeita uma oração que nasce da dor verdadeira e da fé genuína. Se você tem um pedido impossível diante dos homens, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Ao olharmos para Ezequias, que orou diante da sentença de morte, e para Ana, que clamou em meio à sua dor, percebemos algo profundo. A oração tem o poder de transformar destinos. Não importa se o problema é uma enfermidade incurável, um decreto humano ou um vazio na alma que parece não ter solução. A oração sempre será a ponte entre a nossa fraqueza e o poder de Deus. O inimigo tenta sussurrar ao nosso coração que não vale a pena orar, que Deus não nos escuta, que Ele está distante. Mas essa é a maior mentira que ele pode contar. Porque o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. Aquele que acrescentou anos à vida de Ezequias e que abriu o ventre de Ana ainda está vivo, ainda ouve, ainda responde. A oração não é um ritual vazio, é um diálogo íntimo com o Criador. É o momento em que derramamos o coração, em que reconhecemos nossas limitações e declaramos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É ali, no altar secreto da oração, que nossas lágrimas são recolhidas como sementes diante de Deus, e no tempo certo, Ele nos responde com frutos de vitória. Por isso, amado, não subestime o poder de uma oração sincera. Se as circunstâncias tentam te sufocar, ore. Se as lágrimas caem sem controle, ore. Se a esperança parece distante, ore, porque o céu se move quando um coração clama com fé. Se você acredita que a oração transforma destinos, declare nos comentários: eu escolho orar e confiar. Quando analisamos a vida dos servos de Deus,
Percebemos que a vitória nunca esteve na força física, nem na inteligência, nem em riquezas ou estratégias humanas. O verdadeiro segredo da vitória sempre foi a oração. Foi ela que abriu o mar diante de Moisés, que fez cair as muralhas de Jericó diante do povo de Israel, que trouxe fogo do céu em resposta ao clamor de Elias no Monte Carmelo. A oração é a arma invisível que traz resultados visíveis. O inimigo sabe disso. Por isso, sua maior estratégia não é apenas atacar com problemas, mas tentar nos convencer de que orar não muda nada. Ele quer calar a nossa voz, sufocar a nossa fé e nos fazer acreditar que Deus não se importa. Mas precisamos lembrar, quando nos ajoelhamos em oração, não estamos falando com um Deus distante, mas com um Pai presente, que se inclina para ouvir cada palavra. A oração pode não mudar imediatamente o cenário ao redor, mas muda o nosso interior. Ela fortalece, traz paz em meio à tempestade, nos faz enxergar esperança quando tudo parece perdido. E quando Deus decide agir, nenhuma porta fica fechada, nenhuma cadeia permanece trancada, nenhuma sentença resiste ao seu poder. Por isso, nunca subestime o valor de dobrar os joelhos. Talvez você pense que suas palavras são pequenas demais, mas diante do Senhor elas têm peso eterno. Se você reconhece que a oração é sua maior arma, escreva nos comentários: minha vitória vem da oração. Há momentos em que a noite da alma parece não ter fim. As lágrimas escorrem como rios, a solidão grita e o coração se sente cercado por trevas. Foi exatamente nessa condição que Paulo e Silas se encontraram. Presos injustamente, acorrentados em uma cela fria, feridos e humilhados. Aos olhos humanos, não havia saída, não havia esperança. Mas a Bíblia nos conta que, à meia-noite, em vez de murmurar, eles escolheram cantar e orar ao Senhor. E foi naquele momento de adoração em meio à dor que o impossível aconteceu. O chão tremeu, as cadeias se romperam e as portas da prisão se abriram. O louvor e a oração transformaram a noite mais escura em um cenário de milagres. Isso nos ensina que não importa o quanto a escuridão pareça densa. Quando levantamos nossa voz em oração e adoração, a luz de Deus invade o ambiente e traz libertação. Talvez hoje você se sinta preso por problemas, por dívidas, por doenças ou por sentimentos de derrota. Mas assim como o Senhor visitou aquela prisão e libertou Paulo e Silas, Ele também pode visitar a sua vida agora. A oração é a chave que abre portas invisíveis e que derruba correntes que os olhos humanos não conseguem ver. Portanto, não permita que a noite da alma calhe a sua oração. Cante e ore, clame, porque Deus é poderoso para transformar sua escuridão em testemunho. Se você precisa que Deus quebre correntes em sua vida, a vida muitas vezes nos coloca diante de tempestades que parecem não ter fim. Ondas de preocupação, ventos de medo e trovões de incerteza podem nos cercar. Mas mesmo em meio a tudo isso, podemos permanecer firmes porque Deus está no controle. Ele não prometeu que as tempestades não viriam, mas prometeu estar conosco em cada momento delas. Lembramos de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. Seus discípulos estavam aterrorizados, mas ele apenas disse: aquietai-vos. E o vento cessou, e as águas se acalmaram. Assim também acontece quando apresentamos nossas preocupações a Deus. Nossa fé pode ser pequena, mas o poder dele é infinito. A oração não muda apenas o cenário ao nosso redor. Ela transforma nosso coração, trazendo paz e confiança onde antes havia medo. Mesmo quando não entendemos os caminhos ou os prazos de Deus, podemos confiar que Ele trabalha para o nosso bem. Ele vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Ele prepara vitórias, mesmo enquanto enfrentamos dificuldades. Cada lágrima derramada, cada oração feita com fé, é registrada por Ele e se tornará testemunho. Portanto, não permita que o medo dite suas ações. Mesmo na tempestade, levante seus olhos e clame: Senhor, eu confio em Ti. Porque Deus não abandona aqueles que nele confiam, e sua presença transforma o impossível em testemunho. Se você escolhe confiar em Deus mesmo na tempestade, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Amado, ao encerrarmos esta jornada de oração e reflexão, lembre-se, cada desafio, cada lágrima,
Cada momento de espera tem um propósito. Deus é fiel e nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Ele transforma fraqueza em força, desespero em esperança e causa em paz. Cada oração feita com fé ecoa no céu e move o coração do Pai, que deseja nos abençoar e nos sustentar em todos os momentos da vida. Quando nos deparamos com dificuldades, é natural sentir medo, insegurança ou tristeza. Mas a Bíblia nos lembra que o Senhor é nossa rocha firme, nosso refúgio e fortaleza. Ele está conosco nos vales escuros e nos montes de vitória. Ele não apenas ouve nossas orações, mas age em nosso favor, mesmo quando não vemos de imediato os resultados. A fé nos ensina a permanecer firmes, a confiar na sua palavra e a acreditar que Ele já está trabalhando na solução de nossas lutas. Hoje entregamos todos os nossos medos, frustrações e preocupações nas mãos do Senhor. Cada lágrima derramada, cada súplica feita em secreto, cada momento de clamor sincero, se transforma em vitória e testemunho. Que a sua vida seja marcada pela presença constante de Deus, que sua fé seja fortalecida e que a paz do Senhor invada o seu coração. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda gratidão. Se você deseja declarar vitória, paz e gratidão em sua vida, digite nos comentários: Senhor, recebo tua paz e vitória.